Foi confirmado pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia um caso de meningite bacteriana. Só que existe diferença entre a meningite bacteriana, a viral, e a Juliana Lisboa vai trazer todas as informações para a gente. Olá, Juliana, mais uma vez, boa tarde para você. Muito boa tarde, Walter. Pois é, só confirmando essa informação que você trouxe, o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia, o LACEN, confirmou que uma jovem de 24 anos em Alagoinhas teve esse diagnóstico de meningite bacteriana. Ela está internada em isolamento no Hospital Regional Dantas Bião e já foi iniciado o processo de quimioprofilaxia com todas as pessoas que tiveram contato próximo com ela. E agora eu vou passar a palavra para a diretora de Vigilância Epidemiológica aqui do estado da Bahia, Márcia São Pedro, que vai, além de outras coisas, falar a diferença entre meningite bacteriana, viral. Mas a primeira coisa, Márcia, assusta esse caso de meningite que apareceu agora, que foi confirmado em Alagoinhas, ou é algo que a gente já espera? Muito boa tarde, seja bem-vindo ao TV A Revista. Boa tarde. Esse caso não nos assusta por um simples fato. A meningite é uma doença endêmica. O que significa isso? Em todo o país e na Bahia não é diferente. Acontece que tem casos durante todo o ano, então já é esperado. E aí é algo importante a gente lembrar que no período do inverno a gente sim, já espera um aumento na incidência, no número de casos de meningite bacteriana. No verão a gente já espera um aumento de número de casos de meningite viral. Por que eu estou falando que é um momento que a gente não pode fazer alarme porque nós não estamos em surto na Bahia? Então é importante a gente lembrar que para eu ter um surto de meningite é necessário que eu tenha 3 ou mais casos primários de meningite, que tenham diagnóstico do mesmo sorotipo, que deve ser confirmado por laboratório, ou seja, através da realização de cultura ou de PCR, que sejam residentes de uma mesma área geográfica, então de um mesmo município, de um mesmo local, e que esses casos não sejam comunicantes entre si, porque aí a gente vai dizer que há sim uma transmissão comunitária. Então, nesse momento da Bahia, não há surto de meningite. O que a gente tem, sim, são casos que vêm acontecendo ao longo do ano, como aconteceu no ano passado também. Agora, o que é importante? O que a gente precisa nesse momento? Que só existe uma única forma de prevenir a meningite. É o cartão vacinal. É você deixar a vacina da infância, ela estando regularizada com as crianças. Porque estima-se que de 4 a 35% de adultos saudáveis, assintomáticos, eles possam, sim, ter uma bactéria. E eles possam vir a desenvolver, sim, a meningite. Então, nesse momento, o que a gente precisa é uma vigilância ativa do caso. O que é isso? A primeira suspeita de um caso de meningite, e aí a gente precisa entender que tanto o quadro clínico de uma meningite viral como de uma meningite bacteriana, ela é semelhante. E por que, então, que a bacteriana ela é de importância para a saúde pública? Porque ela tem um agravamento maior. Porque a bactéria vai gerar um comprometimento, uma complicação muito maior no indivíduo. E eu tenho um risco, sim, de ter uma propagação, de ter epidemias, de ter um número aumentado, que é o que a gente não quer nesse momento. Então, é importante aqui, a suspeita de qualquer caso de meningite, precisa-se as unidades de saúde do hospital realizar o exame do líquor e colher o sangue. Por quê? Porque na hora que você faz o líquor, que você coleta, e já faz uma análise desse líquor, ele já vai sinalizar, olha, isso aqui é um indicativo de uma bacteriana. Então, eu tenho que já entrar imediatamente com o tratamento, não só com o paciente, mas também com seus contactantes que iniciam a quimioprofilaxia, que é uma medicação que é feita para os contatos próximos desse paciente que deu confirmado. Depois a gente vai identificar qual é o sorotipo. Por que é importante eu saber qual é o sorotipo? Porque isso está ligado com a vacina. Então, se eu penso que hoje as minhas coberturas vacinais das vacinas que estão destinadas para meningite está em média em torno de 50%, isso é uma cobertura muito baixa, quando o preconizado é 95%. Pois é, a gente sempre volta a falar, bater nesse martelo que é a vacina. Precisa sim, todo mundo tomar as vacinas, colocar os filhinhos, as crianças e até os adolescentes também com o cartão de vacina atualizado. Agora, Walter fez uma pergunta logo que ele passou a palavra para mim e aqui eu repito, doutora, qual é a diferença entre a meningite bacteriana e a meningite viral? A gente sabe que uma é a bactéria e a outra é um vírus, mas como é que elas se comportam? E como que a gente pode imaginar que um quadro, ele pode ser um quadro de meningite? O que leva a gente a ter essas suspeitas?
Bom, um quadro clínico de meningite é aquele paciente que vai apresentar um mal-estar, uma febre súbita, uma rigidez na nuca, então aquela dificuldade de trazer o queixo, né, até o pescoço, de você fazer uma flexão. Existem petequias, as manchas vermelhas, e aí é importante a gente chamar a atenção que a mancha vermelha, ela não é só uma suspeita para meningite. Então hoje nós temos pacientes que não se suspeita-se de meningite e não olha que pode ser uma dengue, e tem pessoas que estão evoluindo para dengue grave e estão morrendo. Então o diagnóstico precoce, ele é fundamental. Um paciente com meningite, ele vai apresentar dor no corpo, aquela exaustão, aquela sensação de cansaço, o vômito, a fadiga, as manchas vermelhas, a febre aumentada, a rigidez na nuca, e aí precisa sim o diagnóstico precoce. Por quê? Porque o diagnóstico, tanto para o viral quanto para a bacteriana, ele vai apresentar a mesma sintomatologia. O que acontece é qual é o agente que está levando a meningite? Porque a gente pode ter uma meningite que ela vai ser formada por vários agentes etiológicos, então bactérias, fungos ou vírus. Então, quando eu tenho a meningocócica, né, que é a bacteriana, ela pode ser feita pela meningococo, pelo pneumococo ou pelo Haemophilus influenza. Então, por que eu preciso então saber? Até para a conduta que a gente vai realizar. Então, toda vez que eu tenho uma meningite que o paciente deu, que o sorogrupo dessa meningite foi ou o meningococo ou o Haemophilus influenza, aí sim eu tenho uma indicação de iniciar a quimioprofilaxia com os contactantes para que eu bloqueie a transmissão e que eu não venha a ter outros casos. E não sendo esses casos, a quimioprofilaxia ela não é indicada. Então, o paciente ele vai ser tratado de acordo com a sintomatologia que ele apresenta. E as ações com os seus contactantes próximos vai depender muito desse sorogrupo que a gente está identificando. Muito bem, Walter Lima, olha só, se está com febre, se está com muitas dores no corpo, manchas e principalmente essa rigidez na nuca. Eu lembro que minha mãe, quando eu era pequena, a primeira vez, quando a gente chegava e tinha uma febre muito alta, alguma coisa, a primeira coisa que ela fazia, ela bota o queixo aqui no peito para ver justamente se não era um caso de meningite. Está certíssima, né? Aliás, mães poucas vezes erram. Mas então, tirando essa dúvida, você ainda persistindo nessa sintomatologia e acreditando que pode ser um caso de meningite, é correr para o laboratório, fazer o exame, que aí pode ser meningite sim, pode ser a meningite bacteriana, pode ser a viral ou pode ser outra coisa como a dengue. Então é importantíssimo ter o diagnóstico para ter o tratamento adequado. Muito bem. Juliana, eu peço aqui licença para te fazer mais uma pergunta, na verdade para você direcionar essa pergunta para a nossa entrevistada, aproveitando que a gente está com ela aí do seu lado. Ela falou da importância da vacinação e a gente concorda com isso. Realmente é muito importante, tanto que a gente enfatiza com os pais que não deixem essa vacinação dos filhos ficar atrasada. Só que aí a pergunta é, os adultos podem se vacinar? E quem não tem noção se tomou ou não a vacina contra a meningite, o que pode fazer para se proteger? Se pode tomar uma nova dose, se pode ir no posto, mesmo já tendo tomado? Essa é uma dúvida importante até para a própria população de Alagoinhas, que deve estar aí certamente pensando na hipótese de procurar os postos de saúde do município para se proteger. Muito bem. Walter Lima está aqui perguntando, Márcia, sobre os adultos que porventura não tomaram a vacina ou então não sabem se tomaram, né? O que fazer? Corre para um posto, pede para tomar uma vacina. É possível tomar uma vacina ou é um tipo de caso que a gente sabe com algumas doenças que é apenas na primeira infância ou então no caso de adolescentes? O que fazer no momento desse? No momento desse, a primeira coisa que precisa fazer é, tem alguns sintomas, precisa buscar uma unidade de saúde. E aí a gente faz o apelo às unidades de saúde, que a equipe médica ela tem que estar preparada para o diagnóstico, realização do líquido, coleta de sangue, tratamento, diagnóstico oportuno, tratamento oportuno. As vacinas, elas são do calendário vacinal. Então a gente tem a meningocócica C, que ela precisa ser dada a primeira dose aos 3 meses de idade, a segunda aos 5 meses e um reforço com 1 ano de idade. Quando a gente fala da meningocócica ACWY, na rede pública ela só é ofertada de 11 a 14 anos, são os adolescentes, ou seja, quem não tomou naquela primeira infância e ele precisa tomar agora. A gente tem a pneumo 10, que ela é dada tanto para 3 meses, para 2 meses, 4 meses e com reforço de 1 ano, podendo a criança fazer o esquema até os 7 anos de idade. E a pentavalente. Quais são os casos que o adulto vai ser vacinado? É quando tem a indicação e são profissionais de saúde que é realizado a vacinação de acordo com a necessidade. Então, nesse momento, o que a gente precisa é vigilância de casos,
casos. Criança tem que ter cartão vacinal, porque a gente está prevenindo na primeira infância. Então, a importância e um apelo aos pais. O cartão vacinal de seus filhos, eles precisam ser regularizados. Você precisa ficar atento que sua filha ele tem o direito de ser vacinado para se proteger. Então, existem doenças que já deveriam ter sumido, erradicado. Por quê? Porque antes nós tínhamos coberturas vacinais elevadas. Hoje não. Ao longo dos anos, a gente foi deixando passar e perde a oportunidade de proteger os nossos filhos com essas vacinas. Muito bem, recado dado então, Walter. Se você trabalha na saúde, então sim, você pode tomar a vacina contra a meningite. Se não, é realmente contar com o seu próprio sistema imunológico e ficar longe de pessoas que têm uma sintomatologia de meningite. De volta para você. Muito bem, Juliana. Excelente entrevista. Agradeço a nossa entrevistada também pelas informações. E a gente reforça com o público, se você começar a sentir qualquer situação de febre, a primeira coisa que você tem que procurar é uma unidade de emergência, de pronto atendimento mais próximo, para que justamente, se houver alguma suspeita, né, Juliana, de qualquer circunstância dessa que envolva um caso de meningite, esses procedimentos médicos serão realizados numa unidade pronta para isso. Valeu, Juliana, uma ótima tarde para você.